Bom dia! Vamos iniciar mais um plantão de dúvida com muito carinho, com muito amor. E hoje eu quero falar muito sobre compra e venda de imóveis. Vamos lá, olha o doutor Adilson aqui. Professor, é possível transformar, deixa eu ver, transformar parte da terra agrícola em condomínio de chácara? É possível sim, doutor Adilson, é possível sim. Existem vários meios para fazer isso, mas um meio estratégico talvez seja o uso capião quando o imóvel está em uma situação de posse, viu? Depois vamos conversar sobre isso. Olha aqui o doutor Marcelo, olha a doutora, vou mostrar a foto de todo mundo com foto bonita aqui, olha lá. A doutora Clarissa, olha lá. Doutor Helena, olha lá, o doutor Helena está bem arrumado, olha o pessoal, tudo chique aqui, viu? Tudo chique. Vamos iniciar mais um plantão de dúvida, graças a Deus, né? Da oficina de prática, aqui da pós em Direito Imobiliário. Então, muito feliz por isso. Quando nós falamos da pós Direito Imobiliário, eu fico muito contente, porque a pós Direito Imobiliário já estamos passando da 10ª turma, passou já da 10ª turma, e é a pós que faz muito sucesso, né, gente? Então, muito feliz por isso. Então, muito contente mesmo, isso é muito importante. Vamos lá! Como você já conhece, o plantão de dúvida, nós vamos sempre trazer um assunto carro abre alas, né? Esse carro abre alas é a forma que a gente usa para poder fazer você perder a vergonha e fazer perguntas. Então, vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos lá. O que eu quero conversar com você hoje aqui? Vamos embora, todo mundo aqui, legal. Vamos conversar sobre compra e venda de imóveis, os aspectos jurídicos, os aspectos importantes nessa transação imobiliária. Quando nós falamos de direito imobiliário, nós já sabemos que o direito imobiliário, de fato, é um segmento do direito civil. Não resta dúvida em relação a isso. Uma vez eu fui convidar um doutrinador antigo, um dos doutrinadores que tem mais o livro, acho que um dos mais antigos de direito imobiliário, mas muito ruim, por sinal, bem desatualizado, cheio de modelo de peça que ninguém usa. Ser antigo não quer dizer que tenha qualidade, né, gente? Às vezes a pessoa faz muito sucesso porque era aquilo que tinha na época, né? Mas não realmente um livro cheio de jurisprudências absurdas, mortas, né? Como tribunal de alçada. Então, tem gente que fala, o livro é bom, não, mas o livro é bom. É porque não leu, não é possível. Né? Tem isso. Gente, com muito carinho. Quando nós falamos aqui das transações dos negócios imobiliários, nós temos de um lado o direito imobiliário, que é um segmento do direito civil. Dentro do direito imobiliário é direito civil, mas nós temos princípios e conceitos próprios. E podemos dizer, sim, que o direito imobiliário ele tem conexão com o direito registral, com o direito notarial. Você pode perceber que não dá para fugir. Não dá para fugir do direito notarial, do direito registral. Sim um dos ramos mais multidisciplinares que nós temos no Brasil, é o direito imobiliário. Você precisa conhecer diversos outros ramos para poder atuar no direito imobiliário. Uma vez eu escutei de uma advogada, muito estranha, veio no escritório, pagou consulta e a gente escuta cada coisa, né, gente? Ela falou assim, eu sou uma advogada constitucional. Eu falei, legal, doutora, bacana. E aí pagou consulta para tirar dúvidas a respeito de uso capião. E ela falou assim, mas o direito imobiliário não tem que estudar muito, né? O direito imobiliário, o delegado falou para mim que é um ramo, só fazer um contratinho, uma ova, né, gente? Uma ova. O direito imobiliário é um dos ramos que exige mais estudo, é um dos ramos mais rentáveis. Então, eu falo porque muita gente fala muita besteira, né? E claro, a gente, com chave de ouro eu falei, né, não, a senhora está completamente enganada sobre o direito imobiliário, não é contratinho não, né, é muito mais que isso. E quando nós falamos aqui das transações do direito imobiliário, dos negócios imobiliários, muitas nos interessam, alocação, leilão, investir em leilão, investimento em imóveis irregulares, é uma realidade. Nós temos, nesse cenário, vários negócios imobiliários, ou do direito imobiliário, que nós podemos trabalhar. As transações imobiliárias, quando eu falo de transações imobiliárias, é importante saber, sim, que nós temos alocação, imóveis regulares, leilões de imóveis, ponto comercial. Então, várias transações nos interessam e muito. Várias transações fazem parte da grande economia do Brasil, claro. A própria construção civil, né? Corporação, que é ramo, que interessa ao direito imobiliário, faz parte do direito imobiliário.
Mas nesse momento aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos focar, de fato, nas transações de compra e venda. Então, nós vamos deixar de lado hoje as transações feitas em leilões de imóveis, arrematações. Vamos deixar de lado também as transações feitas através de locação, relação locatícia, e vamos focar no que a gente precisa. De fato, nós vamos focar, sim, nas transações imobiliárias de compra e venda. Quando nós falamos das transações imobiliárias de compra e venda, o que eu preciso saber? Eu comprador, eu vendedor, eu corretor, eu advogado? Não dá para fazer uma transação imobiliária sem fazer auditoria imobiliária, sem praticar os atos iniciais. Lá atrás, se você falar no meu primeiro programa Questão de Direito, da TV Cresce, o professor fala de atos iniciais. No Brasil, nós gostamos de usar muitos termos em outras línguas, né? A gente, não sei, é cultural isso, nossa, a gente tem essa mania, né? Fast food, home office, né? Então, nós usamos muitos termos em inglês e no direito tem muitos termos em latim, né? Eu acho uma judiação isso, eu acho que a gente deixa de prestigiar a língua portuguesa. E quando nós falamos aqui de atos iniciais, auditoria imobiliária, hoje é chamado, já de um tempo para cá, como due diligence. Em qualquer transação imobiliária, eu preciso praticar o due diligence. E o objetivo do due diligence, de fato, é dar segurança jurídica às transações imobiliárias. Esse é o grande objetivo do due diligence. Eu quero no due diligence, eu quero dar segurança jurídica às transações imobiliárias, eu quero que o meu cliente, de fato, consiga ter sucesso na transação imobiliária, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Eu quero que não dê errado o negócio que ele pensa em fazer. Eu quero segurança. Quando nós falamos de compra e venda de imóveis no Brasil, existe um formato, existe uma forma que deve ser respeitada. As transações imobiliárias no Brasil devem respeitar, sim, o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Professor Júlio, é comum fazer transação imobiliária diretamente com instrumento particular? Sábado agora eu atendi um aluno, ele falou que ele comprou um imóvel no interior, um imóvel de 60 mil, 60? Sim, 30 mil, perdão. E ele fez escritura pública, fez um instrumento particular e registrou no cartório. Então, tudo tem exceção, né, gente? Tudo tem exceção. E tem exceção para isso também. Foi feita a transação imobiliária, diretamente com contrato de gaveta, eu registro no cartório. Mas toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, eu sou obrigado a fazer o quê? Por escritura pública. Quem faz escritura pública é o tabelião de notas. É o tabelião de notas que lavra a escritura pública. De compra e venda, eu faço o registro. Quando nós falamos aqui, gente, isso é muito importante, de segurança jurídica nas transações imobiliárias, optar pela forma correta, contrato correto, fazer o due diligence, é o que vai dar segurança jurídica. Eu costumo dizer que qualquer transação imobiliária acima de 30 salários mínimos que eu não respeite o artigo 108 do Código Civil, eu estou dando um tiro no pé. E no Brasil, gente, o que tem de colega advogado, advogada, corretor, corretora, tudo é compra e venda. Falou em vendas de imóvel, compra e venda, compra e venda, compra e venda. Está errado. Nem tudo é compra e venda. Se eu estou falando de uma compra e venda de um imóvel irregular, esquece compra e venda, exceção de direitos possessórios e afins. Se eu estou falando de uma transação imobiliária, onde eu estou comprando direitos de herança, o nome do contrato é outro, cessão de direitos hereditários, tem que ser por escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros. Então, muitas vezes, gente, eu erro o contrato porque eu acho que tudo é compra e venda. Falou em vender e comprar imóvel, é compra e venda. E não é. Eu tenho contratos diferentes. Tem momentos que cabe o contrato de promessa, outros momentos o compromisso. Quantas construtoras trocam isso? Então, entender de compra e venda é entender, sim, o formato no Brasil das transações imobiliárias. Nós temos no Brasil, em relação ao formato das transações imobiliárias, devemos respeitar, sim, de fato, sempre o recolhimento do tributo, o tributo tem que ser recolhido. Depois do tributo pago, recolhido, eu vou fazer a escritura pública, o tabelião de notas vai fiscalizar isso. Se eu não recolhi, eu não consigo fazer a escritura pública. Se eu fiz a escritura pública é porque eu recolhi, de fato, o tributo. E depois, após
a lavratura da escritura pública, eu vou levar registro no cartório de imóveis e vou pedir o registro. Quando eu falo de registro, gente, é o final, né? É o fim da transação imobiliária. Se tudo correr bem, se tudo deu certo, é o registro. O registro faz com que eu seja dono, proprietário, eu e meu cliente. Esse tributo que eu falei para você aqui no começo da aula é o tributo que eu pago nas transações imobiliárias, o chamado ITBI. O ITBI é um importante imposto associado a imóveis. E é importante entender o que ele é, como funciona. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. É um tributo, gente, municipal que incide sobre as transações de compra e venda de imóveis envolvendo pessoas vivas, porque pessoas mortas eu vou usar o ITCMD, é outra coisa. O ITBI, gente, ele é previsto na lei no artigo 156 da Constituição Federal. Refere-se à transferência do bem imóvel da pessoa que vende para aquele que compra, seja uma casa, um terreno, um apartamento, um imóvel na planta. Segundo a Constituição Federal, compete ao município instituir impostos. E aí nós temos a transmissão entre vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis. E por natureza, ou a cessão física ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à aquisição. Eu trago para você, ou seja, os municípios estabelecem os impostos sobre a transferência de direitos de imóveis entre pessoas vivas, e essa é a fundamentação, o caminho que nós temos que seguir para conseguir fazer o devido registro. Então, eu tenho ITBI, recolhimento ITBI, o cartório, normalmente, o tabelião de notas, ele mesmo imprime a guia, ele ajuda, ele auxilia nesse sentido, é feito o recolhimento, é feita a lavratura da escritura pública, a assinatura dela, posteriormente, o procedimento de registro. O tabelião, muitas vezes, ele faz esse serviço, ele encaminha via malote para que seja registrado no cartório de imóveis. O ITBI, gente, outro ponto que eu quero entrar dentro dessas transações de compra e venda do nosso curso, o ITBI é um imposto municipal devido em toda compra e venda e pode variar de 2% a 5% dependendo de cada município, hein? Seu fato gerador, gente, somente ocorre com a efetiva transferência imobiliária, tá? Então isso é importante. Eu diria que basicamente o ITBI é cobrado toda vez que um imóvel recebe um novo comprador. Esse é um imposto obrigatório envolvido no processo de compra e venda de uma propriedade e deve ser pago ao município em que esse imóvel está localizado, município, prefeitura, antes do fechamento do negócio para liberação do documento. O cartório, o tabelião de notas vai fiscalizar isso, senão você não vai lavrar a escritura pública, e posteriormente o registrador também vai fiscalizar isso, hein? Ou seja, esse tributo deve ser pago, hein? O governo não reconhece a pessoa de posse, né? Até então, é a única forma de fazer o registro, a transação imobiliária válida. O que é importante saber? Mediante a apresentação de alguns documentos comprobatórios, a prefeitura do município também emite uma guia de pagamento do imposto a partir de sua liquidação e transmissão, porque ela é confirmada nessas transações. Para que um imóvel seja transmitido a outra pessoa de forma onerosa, sempre de forma onerosa, porque se for doação, né, entra no TCMD também, o título de transferência ele de fato, o título de transferência é a escritura pública, né, ou instrumento particular com força de escritura, conforme o artigo 108, imóveis abaixo, transações imobiliárias abaixo de 30 salários mínimos, ou, né, também é importante falar, transações imobiliárias que, de fato, eu posso fazer instrumento particular. Entre elas, eu posso fazer isso através também, isso é importante, como alienação fiduciária, que não exige uma escritura pública. O contrato tem força de escritura pública, então isso é importante. Vamos lá. Quando nós falamos aqui sobre transferência, o que eu trago para você? Para que um imóvel seja transferido a outra pessoa de forma onerosa, o título de transferência é a escritura pública feita pelo tabelião de notas, em regra, salvo as exceções que nós já falamos. Ele deve ser levado a registro na matrícula do imóvel perante o respectivo registro de imóveis, juntamente com a cópia do ITBI, devidamente pago, e demais documentos pessoais das partes, se necessário alguma atualização também. Qual que é a diferença na transação de compra e venda do recolhimento do ITBI, professor Júlio, e o ITCMD?
Vamos lá, para ficar bem claro e bem explicado. Quando nós falamos aqui do ITCMD, é um imposto estadual devido toda vez que há uma transferência do imóvel por herança ou doação, né? Herança ou doação. Ou seja, a título gratuito, né? Se bem que a doação tem a título oneroso, mas entra no caráter de exceção. Quando nós falamos a título gratuito, esse imposto, o ITCMD, ele também tem a alíquota máxima de 5%. Em São Paulo é 4%, em outros estados existe uma alíquota maior dependendo do patrimônio. Uma tabela progressiva em relação ao patrimônio, Montemor, é calculado sobre o valor da avaliação do Estado para o imóvel ou o valor atribuído para a retirada da transmissão, a referida transmissão que for maior, né? Esse imposto, ele é cobrado na doação e no inventário, né, gente? Esse tributo, artigo 155 da Constituição Federal. Então, é bem diferente. Nós temos diferentes valores em relação ao ITBI, em relação a ITCMD. O valor do ITBI varia conforme o município, eu já tinha falado sobre isso. São Paulo, nós temos, em regra, 3%, o município de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, nós temos outros exemplos. Barueri, 5%, Osasco, 2,6%, Santo André, 3%, Ribeirão Preto, tudo dentro de São Paulo, 2%, São Bernardo do Campo, 2,5%, Guarulhos, tabela atualizada, 2%, São José dos Campos, 0,5%, Campinas, 1,5%, Rio de Janeiro, 3%, Nova Iguaçu, 4%, Coritiba, 2,7%. Então, nós temos uma diferença da alíquota a ser cobrada. De fato, o ITBI ele é calculado sobre o valor de referência do imóvel, valor atribuído pela prefeitura para o bem. Eu falo isso, mas nós temos que estudar que sobre o valor da transação que for maior, né? É cobrado pelo cartório ou pela prefeitura, sempre assim. O valor atribuído pela prefeitura pode variar e pode ser verificado no carnê do IPTU, do Imposto Predial e Territorial Urbano, tá? De maneira geral, para calcular o ITBI, basta multiplicar o valor do imóvel, seja valor atribuído pela prefeitura ou valor estipulado pelo vendedor, o que for maior pelo valor de imposto na cidade em questão. Eu falei de Barueri. Barueri é exemplo, né, de imposto. Esse imposto é de 5%, mas detalhe, você irá comprar um imóvel de 500 mil e dessa forma o valor a ser pago no ITBI é de 25 mil. Então nós temos que sempre conhecer a legislação municipal. Nós temos exceções, né? Às vezes assusta no primeiro momento, mas você vai ver, tem exceções, tem valores que tem diminuições, então é importante analisar com cuidado onde você vai adquirir o bem. Quero trazer também, em relação ao nosso estudo, ao nosso curso Compra e Venda, o que eu quero trazer para você? Para as transações compreendidas, de fato, no SFH, nós temos uma diferente modalidade, status, cobrança. Então, cuidado, presta atenção aqui, que é o Sistema Financeiro Habitacional. A partir, gente, do dia 25/2 de 2022, o ITBI, ele tem aí uma forma diferente de cobrança para esses tipos de imóveis. Imóveis até 634 mil. Então, dá uma olhadinha, muitos municípios aderiram a esse formato, então existe uma cobrança diferente. Então, sempre que você for assumir uma assessoria nesse sentido, verifique se a prefeitura, o município, onde a transação imobiliária está ocorrendo, se ocorreu isso, tá? Isso é importante. Vamos lá, uma pergunta que é feita, né? Quem paga, professor Júlio, o ITBI na transação imobiliária? Na Constituição Federal não há uma determinação sobre quem deva pagar o ITBI. Fato, não tem. Mas, teoricamente, ele deve ser pago pelo comprador do imóvel em questão. É o comprador que paga, seja ele pessoa física ou jurídica. E eu trago para você que, no entanto, isso pode ser negociável, claro, entre as duas partes. Eu já várias vezes no escritório aqui houve a divisão. O ITBI, gente, normalmente é recolhido na data da lavratura da escritura pública de compra e venda do bem. E quem paga é o comprador do imóvel, se as partes não negociarem de forma contrária. Outra pergunta que é feita também, quando se paga ITBI, professor Júlio? Cada município possui seus valores, nós falamos sobre isso, e suas diretrizes são diferentes para o pagamento do ITBI. Então, tem que analisar o município, não tem como fugir. E a pergunta também, como pagar o tributo, professor Júlio? A Fazenda disponibiliza, né, guias de pagamento pela internet, por meio de programa
bem didático, bem fácil, das prefeituras, dos municípios. Eu trago como exemplo São Paulo, né? ITBI deve ser pago por meio do documento de arrecadação municipal de São Paulo, que é o DASP, né? DASP, como é chamado. Então você entra no link e preenche e faz o pagamento. Outro ponto também que é discutido, os documentos exigidos para o pagamento. De maneira geral, na compra e venda, nas transações de compra e venda, são necessários os documentos que comprovem a posse do imóvel, né? Então, contrato de compra e venda, escritura pública é feita depois, né? Mas o contrato preliminar de compra e venda, documento que comprova a aquisição do imóvel, que é o instrumento particular, espelho do IPTU também, ou código do INCRA, ou declaração de TR, requerimento de tributos imobiliários devidamente preenchido, comprovante original do pagamento da taxa de expediente, a cópia da RG CPF, normalmente são esses documentos que nós vamos usufruir, tá bom? Legal, entendendo tudo sobre esse tributo fica mais fácil. Mas ainda no nosso curso nós precisamos entender muito bem como vamos tratar o registro e a averbação. São coisas diferentes, né, gente? São conceitos diferentes. Eu trago para você que registro é a transmissão. Comprei e vendi, registro. Morreu, passou para os herdeiros, registro. Doou, registro. Esquece tributo. Tributo tem tributos diferentes, mas é outra história. Eu estou falando da transmissão, é R de registro. Quando você vê na matrícula R1, R2, R3, é registro, é transmissão. AV, averbação, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma situação onde não houve a transmissão, mas eu estou informando algo na matrícula. Então, é bem diferente, tá bom? Ok? Vamos lá. Quando o imóvel tem registro, ou seja, quando o imóvel tem um registro bonitinho lá no cartório de imóveis, eu trago para você, isso é muito importante, nós temos a seguinte situação. A transação imobiliária pode e deve ser feita de forma regular. Quando nós temos uma situação, e é muito comum no Brasil, o imóvel que não tem registro em lugar nenhum, aí eu faço diferente. Aí a transação vai ser através de contrato de gaveta e eu vou usufruir, sim, nessa transação, eu vou usufruir de uma cessão de direitos possessórios e afins. Então, são contratos diferentes. Professor Júlio, todo imóvel tem registro? Não é verdade. No Brasil, um queijo suíço. No Brasil, nós temos muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Nem todo imóvel tem registro no cartório. Infelizmente, é a realidade. Muitos imóveis não têm registro e falo mais. Muitos imóveis no Brasil, nós temos falhas documentais. Falhas documentais, sim. O que é isso, professor Júlio? São imóveis que têm sobreposição de matrícula, ou seja, cada um mora no seu imóvel, mas a matrícula pertence ao vizinho do lado esquerdo e do lado direito. Ou seja, a matrícula de um pega o imóvel do outro. Sobreposição de matrícula, sobreposição de área. É muito comum isso. Matrículas precárias, um pouco mais difícil. Normalmente é a transcrição que é precária. Para entender bem sobre isso, vamos lá, vem comigo aqui, presta atenção, acorda aí. Nós temos a transcrição. Transcrição foi o SIC. Com a Lei 6.015/73, mudou a forma de identificar as partes dos imóveis, mudou o cadastro do imóvel, passou a ser matrícula, um sistema muito melhor, muito mais completo, muito mais seguro. Então a Lei 6.015/73 transformou a transcrição em matrícula. O imóvel, todo imóvel tem que ter matrícula, mas muitos não têm. Matrícula é a certidão de nascimento daquele imóvel, o RG daquele imóvel. Lembra que aconteceu a mudança do SIC para CPF? Hoje nós falamos CPF, na época era SIC. Em relação aos imóveis, eu trago para você a mesma coisa. Né? Nós temos aí, a transcrição mudou para a matrícula. Então, até hoje tem gente que fala, minha transcrição é número tal, mas na verdade é matrícula. Mas ainda tem transcrição, hein, gente? Muitas transcrições porque o último ato, a última atualização do imóvel parou antes de 76, né? Então continuou na transcrição, é uma realidade. Quando o imóvel tem registro, ou seja, RG, esse tem que ser encontrado no cartório de imóveis competente. Cada imóvel, em regra, deveria ter um número de matrícula no cartório, um número no cartório de imóveis. A matrícula, melhor dizendo, o registro do imóvel pode ser obtido de forma simples e pública, tá? A consulta é pública, qualquer pessoa pode consultar. Tenho vários casos aqui para mencionar como exemplo. Um pai que me procurou desesperado
a filha ia casar e o sujeito ele falava que era dono de tudo lá na cidade. O pai desconfiado que a filha ia cair num golpe, o pai tirou da carteira, o RG da carteira, a carteira de habilitação do rapaz, tirou uma foto, escondido. E contratou na época o serviço do escritório para procurar bens no nome do rapaz. Fizemos uma pesquisa, não tinha um, só o rapaz tinha imóveis de posse, contrato de gaveta. Olha o desespero do pai, né? Olha o desespero do pai. Outra situação também, 2 irmãos, investidores, investiram numa cidade interior e os imóveis, os empreendimentos, os sobrados bonitos, eram vendidos e em menos de 10, 15 dias os compradores, eventuais compradores, desistiam, queriam distrato, porque existia um boato na cidade que, infelizmente, aquele imóvel tinha fantasmas. Então eu fui contratado para fazer uma pesquisa, não espiritual, jurídica. E o professor fez uma pesquisa, título anterior, na matrícula tem lá, título anterior, você consegue fazer uma pesquisa do imóvel anterior. Tem a certidão quinzenária, tem a vintenária, tem a trintenária, você consegue pesquisar a parte histórica do imóvel. Pesquisando a parte histórica, eu consegui chegar na primeira certidão do imóvel, a certidão paroquial, e tinha na certidão paroquial uma averbação dizendo que ali foram sepultados vários corpos. Na época foi uma capela, o padre que morava atrás da capela, na comunidade, pode enterrar aqui, pelo menos está perto de Deus, pode enterrar aqui, pode sepultar aqui. Então tinham corpos ali. Se tinha fantasma, eu já não afirmo isso, né? Provavelmente não, mas que tinham corpos, que corpos foram sepultados ali, foram. Então, olha como o direito registral, ele permite a gente brincar, consultar, estudar a parte histórica do imóvel. Olha que legal. Isso é importante, hein? Caso real. Nós temos, gente, então a Lei 6.015, que vai, de fato, cuidar dos registros públicos, na matrícula do imóvel também. Outra informação importante, hein? No Brasil, cerca de 60% dos imóveis possuem algum tipo de irregularidade. Mais de 40 milhões de pessoas, conforme Folha de São Paulo, possuem imóvel irregular. Essa pesquisa trouxe essa informação. Eu acredito que seja mais. Com base em informações mais antigas, 75% dos imóveis são irregulares. É uma irregularidade eficaz no Brasil. Só é dono quem tem o registro, só é dono quem tem a propriedade. A averbação é outra coisa. A matrícula, gente, a matrícula do imóvel, a certidão de matrícula do imóvel, eu falo isso nas aulas, nas palestras sempre, é a certidão de nascimento do imóvel, ou seja, o RG, casa, terreno, apartamento. Esse é o único documento que faz prova da propriedade. Qualquer outro documento é posse. Qualquer outro documento é posse. Ah, professor, eu tenho uma escritura pública não registrada. É posse que o seu cliente tem, que você tem. Eu tenho uma carta de educação, uma carta de matação. É posse. O seu cliente tem, é posse. Formal de partilha. Contrato de gaveta. É posse. O único documento que prova a propriedade é a certidão de propriedade atualizada. Então isso é importante, hein? A matrícula, em relação à antiga transcrição, foi realmente um avanço, pois ela aparece nesse cenário, hoje digital, o sistema digital, muito mais completo, eficaz. Né? No meu livro, eu falo que, no meu livro, Compra e Venda de Imóveis, um livro fantástico, eu falo sempre que existem vários tipos de certidões de propriedade que provam a propriedade. Entre essas certidões, a certidão quinzenária, a certidão vintenária, a certidão trintenária e outras nomenclaturas que são utilizadas também. Tá? Então isso é importante. Vamos lá. Para solicitar a certidão, gente, não tem desculpa, né? É muito fácil. A consulta é pública, eu consigo consultar no cartório de imóveis competente daquele imóvel. Tem município que tem um cartório só, tem 2, e grandes metrópoles tem vários cartórios de imóveis aí por bairro. São Paulo tem 18, município de São Paulo, 18 cartórios de imóveis, é por bairro. Isso é importante. Nós vamos pesquisar qual é o cartório que pode nos ajudar, qual é o cartório que é competente. Detalhe importante, detalhe muito importante. Quando eu vou no cartório errado, normalmente esse cartório me ajuda a encontrar o cartório certo, até por telefone. Existem vários sites que você digita o CEP do imóvel e ele já te explica, né, te direciona ao cartório correto, tem isso também. Eu posso fazer essa solicitação no próprio cartório ou alguns sites de prestação de serviço, Arisp, Cartório 24 Horas, registradores.com, então eu consigo fazer essa pesquisa também. Matrícula é o único documento que faz prova do imóvel, o único documento. Dica importante, existem diversos erros na matrícula, que pode abranger uma matrícula. Erro na descrição do imóvel, falta de atualização, sobreposição de matrícula, ou seja,
2 áreas com utilização da mesma matrícula, saldo remanescente sobre o terreno ou falta de terreno para completar as medidas exatas escritas. Então, é muito comum isso. O cartório sempre é o cartório competente. Não adianta eu querer resolver alguma coisa no meu imóvel no cartório errado. Tabelião, a gente escolhe normalmente o tabelião